Olá, muito boa tarde para você. No programa deste domingo você vai acompanhar aqui com a gente entrevista com o médico que criou a técnica bypass intestinal para emagrecer, o depoimento de um paciente que foi submetido a essa técnica, o que foi discutido no primeiro Congresso Brasileiro de Saúde Quântica, as dicas de saúde da cantora e atriz Zezé Mota, os perigos da obesidade infantil e ainda as dicas do quadro Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. O Dr. José Lazarotto, criador da técnica bypass intestinal para emagrecer, foi um dos palestrantes do primeiro Congresso Brasileiro de Saúde Quântica. Conversamos com ele sobre as cirurgias de obesidade. Confira como foi. Hoje nós estamos no primeiro Congresso de Saúde Quântica do país, que está sendo realizado em Curitiba. Eu vou conversar agora com um dos palestrantes do evento, Dr. José Lazarotto, que é cirurgião bariátrico. Dr. Lazarotto, hoje o senhor falou um pouquinho sobre as cirurgias de obesidade e o que seria ideal para o paciente e o meio ambiente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das características de uma cirurgia ecologicamente correta. Veja bem, uma cirurgia ecologicamente correta é aquela em que a pessoa pudesse alimentar-se normalmente, fazer o que todas as pessoas fazem, frequentar os mesmos ambientes que todas as outras pessoas que não são operadas fazem e frequentam. Entrar em todos os ambientes como as outras pessoas também o fazem. Em suma, numa palavra que sintetiza tudo o que eu penso. A pessoa tem de ser uma pessoa igual às outras, uma pessoa comum. Doutor, existe um tipo de cirurgia ideal para a obesidade? Na verdade, não existe. O ideal é que a pessoa nunca precisasse de fazer uma cirurgia. O simples fato de fazer uma cirurgia já não é o ideal, é um trauma. Nós estamos à procura da cirurgia ideal, aquela que mais se aproxima da normalidade, que eu chamo de cirurgia fisiológica. Doutor, por que o bypass intestinal, que é uma técnica criada pelo senhor, é considerada a mais fisiológica para o paciente? Porque é uma cirurgia que é 100% reversível, você pode comer o que quiser e quanto quiser, e todo o aparelho digestivo tem a sua função correta. Umas funcionando mais, outras menos, mas todas funcionando. Doutor, como é a vida do paciente que é submetido ao bypass intestinal? Como é que fica a vida social dele, trabalho, enfim, alimentação, como é que funciona? É uma vida normal. A pessoa só que tem de seguir as normas de qualquer cirurgia. Tem de tomar água, mastigar bem os alimentos e comer sempre primeiro as verduras e os legumes. Esta é a norma da cirurgia. Cada cirurgia tem sua norma. E a norma dessa cirurgia ideal, a cirurgia fisiológica, são essas três. Alguns pacientes submetidos ao bypass intestinal, eles costumam dizer que 15 dias após o procedimento eles já podem ir numa churrascaria, já podem comer à vontade. Como é que funciona isso, doutor? Exatamente. Essa cirurgia, ela se diferencia das demais, porque no 15º dia a pessoa pode ir numa churrascaria, comer o que quiser, quanto quiser, é muito simples. Um assunto muito discutido aqui no Congresso foi a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. De que forma o senhor contribui para essa preservação? Eu contribuo com uma pequena parcela que deveria contribuir muito mais. Procuramos plantar árvores, preservar o meio ambiente, preservar os pântanos, os rios. É o que está dentro do alcance de cada cidadão. Se cada cidadão fizesse uma pequena parcela para a natureza, a nossa vida estaria bem melhor. Doutor, para finalizar, gostaria que o senhor desse um conselho para quem está sofrendo com obesidade e está assistindo ao nosso programa. Veja bem, eu recomendo a todas as pessoas e encerro com a seguinte mensagem. Se você tem alguém na sua casa que sofre de obesidade, primeiro você tem de procurar seu médico de família, aquele que você confia, que acredita. Depois, tem de procurar o seu médico. Se ele não resolveu, procurar o médico nutrólogo, nutricionista ou endocrinologista. Se assim mesmo não resolveu, tem de procurar médicos que operam a obesidade, cirurgias para a obesidade. Nesse aspecto, eu recomendo consultar vários médicos, consultar todas as técnicas, mas não ficar só nisso.
além de conversar com os médicos, opera o intestino, opera o estômago, conversar com os pacientes operados. Saber como eles estão, para depois tomar a iniciativa de qual médico e qual a técnica a ser usada. Para participar do programa ou anunciar conosco, envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com ou ligue para 11 3522 1615 ou 41 3527 4041. E o Dr. Anderson, presidente do primeiro Congresso Brasileiro de Saúde Quântica, também conversou com a gente. Acompanhe a entrevista. Eu vou conversar agora com outro palestrante aqui do Congresso de Saúde Quântica, Dr. Anderson Carvalho. Qual a importância desse tipo de evento para os profissionais da área de saúde, né? O doutor citou vários aqui que podem utilizar esse conhecimento nas suas áreas. Qual que é a importância desse conhecimento para eles hoje? Essa nova ciência, a ciência da física quântica, relativista e holográfica, é uma ciência nova para os profissionais de saúde. Então, essa ciência precisa entrar nas universidades, nas faculdades, nas escolas, para que a gente possa aplicar essa ciência que já está sendo aplicada a nível de hospitais, como tomografia computadorizada, laser. Então, o profissional de saúde hoje, ele utiliza toda essa tecnologia, mas desconhece. E também a gente tem que entrar na área, essa ciência nos permite entrar na área da sustentabilidade da saúde. Então, trabalhar uma área de saúde sustentável, vendo que tudo no meio ambiente está integrado. Então, o homem está integrado com o meio ambiente. Então, se poluímos o meio ambiente, as partículas subatômicas, as partículas, os átomos que estão tóxicos, né? Que se o meio ambiente está tóxico, vai passar para a água, para o alimento e nós vamos ingerir tudo isso. E vamos causar doenças. Doenças podem ser mentais, doenças cognitivas, doenças intestinais, respiratórias. Tudo por causa da intoxicação de meio ambiente, principalmente dos aquíferos, dos alimentos de água como agrotóxico e tudo outros meios tóxicos que tem hoje em dia. Uma criança acima do peso pode não ser tão saudável quanto muitas mães acreditam. A falta de exercícios físicos e a má alimentação são os grandes vilões dos quilinhos a mais. Acompanhe agora a entrevista com a pediatra Gabriela Kramer. A criança diagnosticada com obesidade não tem uma certa idade, não. Normalmente a criança que está sendo amamentada só no leite materno, mesmo que tenha aquele aspecto mais gordinha, a gente não considera obesidade. Mas depois que já introduziu outros alimentos, existem parâmetros de peso e de estatura. Nunca o peso isoladamente, sempre comparação do peso com a estatura. É feito um cálculo que chama índice de massa corporal e existem tabelas para considerar o índice de massa corporal normal para menino, para menina e dependendo da idade. Existem outras formas, outros métodos, que é a avaliação da circunferência abdominal, que é medido com a fita métrica, e também existem tabelas e valores normais para criança, dependendo da idade, para menino e para menina. Tem o gráfico e dentro do gráfico tem as linhas de normalidade. Então, é parecido com aquele gráfico de crescimento que o pediatra usa no consultório, onde tem a média, o que está acima da média, o que está abaixo da média. Para índice de massa corporal existe um gráfico assim também. As causas da obesidade infantil são diversas. Então, a obesidade é sempre multifatorial. Então, tem o fator genético, porque a gente sabe que não é só a questão alimentar, porque tem pessoas que comem muitas calorias, muitas quantidades de alimento, comem às vezes calorias vazias, que a gente chama, de muita gordura, e não engordam tanto, enquanto outras comem menos e engordam bastante. Então a gente sabe que tem também uma determinação genética, mas basicamente é o desequilíbrio entre o que a pessoa come e o que a pessoa gasta. Tem alguns fatores hormonais que também interferem na formação da obesidade, a deficiência de alguns hormônios, o excesso de alguns outros hormônios pode provocar uma certa tendência a queimar menos calorias. O ritmo do ganho de peso é um ótimo sinal de alerta
para mãe ficar para mãe chamar atenção e procurar o pediatra. Porque o normal depois dos 3 anos de idade, a criança crescer mais do que ganhar peso. Então, normalmente a criança deixa de ser aquele bebezinho mais fofinho, o rostinho mais redondo, para se tornar uma criança mais longilínea, de rosto mais fino, de corpo mais fino. E às vezes as mães se confundem nisso, porque existe uma coisa cultural ainda muito forte de que a criança é bonita, redondinha. Então isso para as mães é difícil mesmo. É muito comum as mães não perceberem que a criança está já caminhando para o sobrepeso, para a obesidade. O pediatra está sempre colocando ali nos gráficos, ele tem mais ferramentas, ele tem mais parâmetros. Os riscos de uma criança estar obesa são inúmeros. Pode acontecer começar desde a infância a formação de placas de aterosclerose nas artérias e mais tarde, lá na vida adulta, problemas cardíacos, problemas de hipertensão, problemas de doenças cardiovasculares, porque isso começou na infância. Existem também problemas ortopédicos que essa criança pode desenvolver, porque o esqueleto está sustentando o peso além do que deveria, então pode aparecer desvio de coluna, de joelho, de quadril, de pé, refluxo gastroesofágico, apneia do sono, doenças do fígado. Na verdade, acaba comprometendo vários órgãos. O principal, eu diria que o principal fator para a gente evitar uma obesidade na criança é a gente começar antes de aparecer a obesidade, é a prevenção. E aí existem para isso algumas dicas que a gente costuma orientar as famílias na criação de seus filhos. Então a primeira delas é limitar o número de horas na frente da TV, computador e atividades sedentárias, videogame. Limitar não proibir, porque até não cabe hoje em dia proibir esse tipo de atividade, mas limitar estimulando a parceria de outras atividades. Pode ser dança, pode ser uma caminhada com a família toda, envolvendo todo mundo, isso é bem interessante. Outra coisa é limitar o acesso às guloseimas. Também não é o caso de proibir, mas deixar para aquelas situações especiais mesmo. Então o dia que foi no aniversário, na casa do amigo, e não aquela coisa de todo dia, depois do almoço, ganha uma sobremesa doce. Estimular sempre a atividade física, mastigação devagar e colocando sempre os alimentos importantes no prato. Para participar do programa ou anunciar conosco, envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com ou ligue para 11 3522 1615 ou 41 3527 4041. Daqui a pouco você não pode perder as dicas de saúde da cantora e atriz Zezé Mota. Mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre o bypass intestinal, uma técnica que já foi escolhida por mais de 4.500 pessoas. Acompanhe a entrevista. Nós já fazemos essa cirurgia há mais de 30 anos e realmente é uma coisa diferente, porque nós não mexemos no estômago, porque nós entendemos que o maior prazer da vida é comer. Então tudo gira em volta de uma mesa. Então, nós fazemos o quê? Nós só fazemos um atalho inteligente do intestino sem mexer no estômago. Isso quer dizer, o senhor não tira nada? Não tira nada de dentro da pessoa? Tudo que ela tem ali dentro continua lá dentro? Continua exatamente igual. Até que para que você possa entender melhor, vamos olhar esse desenho que é o aparelho digestivo normal. Veja bem. A pessoa come, a comida da boca passa para o esôfago, do esôfago para o estômago, que é esta parte superior aqui. O alimento no estômago faz o bolo alimentar. Deste bolo alimentar ele passa para o intestino delgado, que é esse mais fininho aqui, que é exatamente onde a pessoa engorda. É no intestino delgado que absorve os nutrientes. Por isso que todas as cirurgias que existem no mundo
que opera o estômago também opera o intestino. Por isso que é o intestino que faz perder peso ou engordar. O estômago só faz o bolo alimentar e o intestino grosso só retira o excesso de líquido para que a pessoa não tenha diarreia. Então veja bem, estômago, que não engorda ninguém, passa para o intestino delgado, que aqui é que engorda, e aqui o grosso, aqui é que vai só eliminar o líquido. Qual é o princípio da cirurgia? É fazer um atalho inteligente na comida, enganando o alimento. De maneira que uma parte do alimento saindo do estômago, chega aqui neste atalho aqui, uma parte do alimento continua no mesmo caminho como era antes, como se fosse dentro de uma canaletinha, de um túnel, ou de um ralo, como se fosse numa canaleta de água, entrando, seguindo o mesmo caminho que era antes. E o outro, ele segue um caminho mais reto. Os dois lados funcionam, um em menor quantidade e o outro em maior quantidade. Porque o alimento volta à contramão nas pessoas que são muito engordativas. Por isso que com a nossa técnica, no intestino, é obrigatório tomar água junto com a comida. Por quê? Observe bem aqui. O alimento sai do estômago já operado, a água com bastante velocidade, ela vem com velocidade, uma parte pequena entra nesse canalzinho e o restante vai como se fosse um ladrão dentro do intestino. A água vai empurrar para a pessoa emagrecer. Muito bem. Aí a pessoa não quer mais emagrecer, está bonita, linda, maravilhosa, diminui a água. Uma parte da comida entra nessa canaletinha, que é o túnelzinho, e uma menor quantidade vai eliminado para o intestino grosso como se fosse um ladrão, que é o bypass. Ah, mas a mulher está grávida, ela precisa engordar a criança, logo ela precisa absorver todos os nutrientes. Então, muito pouquinho água, porque o alimento vem bem devagarzinho aqui no intestino delgado, uma maior parte vai pelo o túnelzinho, entra a maior parte aqui, fazendo com que engorde a criança, e uma pequena porção é que vai pelo ladrão, quando vai, às vezes nem vai. Mas, se a mulher não estiver grávida e a pessoa operada não tomar água, obviamente que vai absorver e a pessoa vai ganhar peso. Por isso que essa cirurgia é obrigatório tomar água junto com a comida, senão ela não funciona. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor desenvolveu uma técnica e, pelo que eu vejo, o tomar água faz parte da técnica. É tudo na técnica. Tudo. Essa cirurgia sem água, ela não funciona. Muita água, a pessoa emagrece. Água normal, a pessoa estaciona, e se tomar pouca água, voltará a engordar. Hoje o nosso consultor Helder Melo vai falar sobre os mitos das próteses de mama e também vai comentar sobre a técnica bypass intestinal para emagrecer. Confira. Olá Brasil, eu sou o consultor, meu nome é Helder Melo e eu venho falar com você hoje aqui sobre procedimentos médicos e dicas em medicina e saúde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelos inúmeros e-mails que vieram de todas as partes do Brasil, tirando suas dúvidas, falando sobre a técnica bypass intestinal do Dr. Lazaroto e Souza, perguntando se é verdade que o paciente perde peso, inclusive comendo o que ele quer. É verdade. Para vocês terem uma ideia, encontrei um artista famoso, conversando com ele essa semana, nós fomos juntos a uma churrascaria. E lá ele comeu de tudo e continua perdendo peso. Esse procedimento, Lazaroto e Souza, técnica bypass intestinal, eu recomendo. Me perguntaram muito também sobre cirurgia plástica. E eu quero aqui quebrar alguns mitos na cirurgia plástica. Primeira pergunta, se eu colocar uma prótese de silicone e cair no chão, a prótese explode? Não, porque essas próteses têm uma avaliação do Inmetro. São próteses reconhecidas e documentadas pela Anvisa. Segundo lugar, colocando uma prótese de silicone, e se eu engravidar, eu posso amamentar? Sim, e não altera a amamentação uma prótese de silicone. Outra pergunta que me fizeram, e num exame de imagem, uma mamografia, se eu tiver uma prótese de silicone, vai aparecer um resultado bom? Vai aparecer. Então o que eu recomendo para você é o seguinte, aqui tem uma prótese de silicone esférica da marca Refinex, registrada, aprovada pela Anvisa e que você encontra na Reabilite Distribuidora. Esta prótese trará um resultado estético fantástico ao seu corpo. Pense que na cirurgia plástica, com o cirurgião
que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você pode ter um tremendo resultado com prótese de alta qualidade e ter uma vida mais feliz. Fale com o consultor, @obesidademdestaque.com.br, Medicina e Saúde. Mesmo com uma rotina agitada de gravações, a cantora e atriz Zezé Mota não descuida da saúde para se manter em forma. Vamos saber agora quais são as dicas dela pra gente. Nós vamos conversar agora com a grande atriz e cantora Zezé Mota. Vamos falar um pouquinho com ela sobre a importância da música na nossa saúde e quais são os cuidados que ela tem no dia a dia. Zezé, qual é a importância da música na saúde da pessoa? Olha, eu acho que a música é tão importante na saúde da pessoa que não é à toa que existe um ditado que diz que quem canta seus males espanta. Então, quem ouve uma boa música, com certeza fica melhor de saúde. Zezé, com essa rotina de gravações, de shows, como é que você faz para cuidar da sua alimentação, da sua saúde? Como é que é? Bom, primeiro eu sigo os conselhos do meu médico, que é maravilhoso, meu clínico geral, Dr. Leone. Eu faço caminhadas, eu caminho, eu faço pilates e eu evito jantar muito tarde, evito comer pesado à noite, eu faço uma alimentação mais reforçada durante o dia, à noite eu pego leve, bebo muita água, é super importante tomar bastante líquido, não pode faltar na alimentação verdura, nem fruta, nem legume. E Zezé, quando você chega assim no hotel, a gente sabe que no buffet tem muitas tentações, né? Como é que você faz? O que você evita ali no buffet, por exemplo? Olha, eu resisto. Não torresmo, toicinho, pão. Eu tento fazer mais ou menos a mesma dieta que eu faço em casa. Se eu chego no buffet e tenho arroz integral, eu vou no arroz integral. Se não tiver, tudo bem, a gente... Guerra é guerra, né? Para participar do programa ou anunciar conosco, envie um e-mail para programa@obesidademdestaque.com ou ligue para 11 3522 1615 ou 41 3527 4041. O senhor Mário Seara Filho foi submetido ao bypass intestinal para emagrecer. Vamos ficar conhecendo agora essa história e saber como a vida dele mudou após a cirurgia. Que a vida de gordo é uma coisa meio complicada, lembra assim? Eu vivia fazendo regime que não adiantava muito. Aí emagrecia, engordava, minha pressão era uma pressão mais ou menos alta, colesterol era alto, tinha um pouquinho de diabetes, aquela diabetes que é adquirida por causa do açúcar, e vivia lutando com a comida. Era um dilema constante. Bom, eu nessa minha briga, né, de emagrecer, de engordar, emagrecer, eu comecei a pesquisar, via alguns colegas que trabalhavam no banco lá, que fizeram aquela redução de estômago, acompanhei o drama de alguns pela questão de comida. Eu via uma reportagem sobre essa técnica do Dr. Lazarotto. Conversei com algumas pessoas e decidi fazer o bypass, porque para mim pareceu mais tranquilo. Se eu tivesse que ter uma restrição alimentar grande, pela forma como a minha cabeça funcionava, eu ia, acho que, ficar maluco. E eu vi o seguinte, que com o bypass não precisava ter parar de comer. Na realidade, a cirurgia possibilitava eu continuar com a mesma forma de comer, né, e emagrecer. O que eu constatei é que eu reduzi a quantidade de alimento. Por quê? Porque eu hoje, quando como, eu fico saciado. Antigamente eu não ficava. Hoje eu estou comendo, às vezes eu deixo comida no prato, coisa que nunca na minha vida eu imaginei fazer. Eu até acho que como demais, como muito doce, e hoje eu continuo comendo leite condensado, eu como uma lata por semana. É uma coisa que eu deveria cortar, mas graças ao bom Deus e à cirurgia eu não estou engordando. Pelo contrário, eu venho emagrecendo devagarinho, agora estacionei nos 85. Eu como de tudo, não tem churrasco,
peixe, marisco. Fiz a cirurgia, estava na fase de recuperação, 15 dias depois eu fui numa churrascaria. Eu achei algo assim, fora do normal, comi carne já comi alguns legumes, sem problema nenhum. Eu não preciso tomar nenhuma vitamina, nenhum suplemento alimentar. Não teria outra cirurgia para que eu vivesse do jeito que eu vivo hoje. Eu como de tudo, faço de tudo, não tenho nenhuma dificuldade. Eu acho assim que foi espetacular, não escolheria outra. Agora você acompanha a entrevista com o Dr. José Lazarotto, onde ele vai contar para a gente quais são as pessoas que podem realizar o bypass intestinal para emagrecer. Doutor, qualquer pessoa pode se submeter à sua cirurgia? Não, em absoluto. Nós obedecemos rigorosamente as normas do Conselho Federal de Medicina. Então, o Conselho estabeleceu normas de pessoas que podem ser operadas e não operadas. Nós simplesmente obedecemos a regra. Eu falei sobre hipertensão, doenças do coração. Uma pessoa que tenha problema cardíaco, ela pode fazer cirurgia? Em que condições? Veja bem, Manuel, normalmente a pessoa acaba engordando. A pessoa que engorda e tem um fator familiar de diabetes, a sua diabetes vai aumentar mais ainda. Aumentando o diabetes, todas as doenças que afetam o coração e os vasos são afetadas. Em consequência disso, a pessoa acaba sofrendo de uma doença cardíaca e acaba infartando. Às vezes faz uma ponte de safena, opera o coração, mas ele operou o efeito de uma doença, mas a causa continua existindo, que é a diabetes, que é a hipertensão, que é a obesidade. Então, muitas pessoas, nós operamos semanalmente 4, 5 pessoas cardíacas graves, para que com isso, a gente fazendo esta cirurgia, nós minimizamos as doenças endócrinas, como diabetes, colesterol, triglicerídeos, e com o emagrecimento também, a pressão alta que a pessoa tem acaba melhorando. E com esta cirurgia, com o emagrecimento, com uma melhora nos distúrbios da circulação, a pessoa acaba tendo uma melhora geral e uma melhora do seu coração. Doutor, a gente vê cada vez mais jovens com obesos, com esse problema da obesidade. Assim. Jovens, eles podem também se submeter à cirurgia e, pelo que o senhor contou aí, são vários, como se diz, benefícios periféricos até da cirurgia, além do emagrecimento. Sem dúvida. O jovem, desde que preencha aqueles quesitos do Conselho Federal de Medicina, por exemplo, eu já operei uma pessoa de 16 anos com 140 quilos. Veja bem, então, de 16 anos, cuja mãe era médica. Então, esta mãe consultou vários endocrinologistas, e ela também é endocrinologista. O que aconteceu? Ela indicou para o próprio filho e vários especialistas, uma equipe multidisciplinar, opinou para que esta criança, esse menino, fosse operado. Após esta liberação de uma equipe multidisciplinar, nós fizemos a cirurgia, esse menino emagreceu e hoje é um exemplo, porque ele obedece, emagreceu bem, o menino mudou a vida dele. Voltou para a escola, que não ia mais, voltou a estudar, voltou a ter os amigos, suas namoradas, que antes ele não podia ter. E Obesidade em Destaque fica por aqui. Para você que ainda não sabe, quer tirar dúvidas, sugerir temas ou rever as reportagens, é só entrar em contato com a nossa produção. Nosso site www.obesidadeemdestaque.com.br e estamos em todas as redes sociais. Uma boa semana para você e até o próximo programa.